habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um De Frente com a Fera. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje eu tenho um desafio. Eu vou falar e o Miguel vai ter que traduzir. Eu não sei inglês, Gordinho. Você vai conseguir. Não Eu vou falar. Presta atenção. Presta atenção, Miguel. Ó, tea with me, I book your face. Eu não escutei nem o que você disse. Gabriela, Chá comigo, I book your face. eu livro seus. Nossa, seu eu livro sua rosto? cara. Hã? Eu livro sua cara. cara. Ah, deixa Nossa. comigo que eu livro sua cara. Nossa, que horrível. E bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miguel e eu tô aqui, tipo, de coadjuvante, porque eu não sei nada de inglês. Eu sou, tipo, horrível. Hoje o Miguel está aqui por cotas, gente. Por cotas. Realmente. Hoje os hosts bilíngues não estavam disponíveis. Aí ele falou, tá Não bom, vi Miguel, vai graça você. na piada. Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Gabriela Borsatti e hoje nosso convidado, você consegue tirar a dúvida dos dois mais falados idiomas do mundo com ele. Porque Exatamente. ele não fala só inglês, né? O cara fala mas assim, ó, nós vamos começar hoje porque nós estamos com ele aqui, o homem que é... Cadê o prêmio? Você não trouxe! Não. Edição, depois você vai ter que colocar aí na edição. Nós estamos aqui com o prêmio Somos Educação 2022. O homem, o teacher, o homem que consegue as maiores façanhas da internet, as atividades mais divertidas. Quando você está dando aula de gramática, aquele barulhinho faz... tum, tum. É ele que está fazendo as atividades dele. Sabia que era isso? Era ele. Sabe quando a gente está dando aula faz... Não sabia. É ele, tudo ele. É ele! Nós estamos aqui com o Teacher Bruno! Uma salva de palmas para o Teacher Bruno! Uma honra ter você aqui, Teacher Bruno. Muito obrigado. A honra é minha de estar aqui, né? E agora, esse podcast vai ser legal porque a gente vai descobrir várias facetas, né? Muitas vezes perdidas aí do Teacher Bruno. Desde jogador de Magic, dono de canal de YouTuber. Da Twitch. Cara que conversa com os gênios de Tolkien. Não sabia disso? O cara faz live de Tolkien. Meu, a gente tá com o bichão aqui pra nós. E hoje nós vamos começar o nosso título, né? O nosso programa de hoje a gente vai falar sobre a influência global da cultura da língua inglesa, que é chique, né? Porque nós o chamamos de Teacher Bruno, porque o Bruno é o teacher de inglês aqui do nosso colégio. E a gente já vai começar com as nossas perguntas aqui. Primeiro a gente faz uma parte mais técnica, né? Pra falar sobre, né, a parte de cultura, de inglês. E depois a gente vai conversar, mexer na vida de Teacher Bruno. Pra mim eu tenho que me segurar aqui, porque, né, particularmente Teacher Bruno é meu amigo, né? Então a gente tem algumas coisas que, né, não podem ser contadas lá. Mas tá tudo certo, vai dar tudo certo. Qualquer coisa o Miguel bebelisca aqui atrás. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu queria falar pra você, Bruno, é por que o inglês se tornou essa língua universal, que todo mundo fala, que todo mundo tem que aprender, que a gente tem bilhões de escolas, bilionários de escolas de idioma. Por que o inglês é tão importante no mundo atual? Legal. O inglês, hoje, na verdade, já tá mudando isso, né? O inglês, ele se tornou a língua falada no mundo, primeiro, por ser fácil de gramática, é uma das línguas mais fáceis na gramática, né? E a gente tem que entender um pouco da história. Antes de ser o inglês, era o francês, né? Então, o mundo falava francês antes de se falar em inglês. Isso daí perdurou por muitos anos, acho que até, tipo, as guerras mundiais. Então, antes das guerras mundiais, o mundo todo falava francês. Era chique você saber falar francês. Era o idioma da nobreza, né? Então, Sim. A França era o centro do mundo. A Inglaterra ainda era um país que era muito invadido por outros países, né? Era um país, assim, até meio marginal. Até que ele se tornou o maior império do mundo, né? O Império Inglês, que ninguém fala muito assim, mas eles dominaram muitos países pelo mundo inteiro. O imperialismo, né? Exatamente. Mas por mais que o Império Inglês foi o maior, ainda eles conseguiram belicamente, porque ser chique ainda era ser francês, né? Sim, exatamente. Acho que é por isso que o francês se perdurou aqui no Brasil até a década de 50. Sim. Eu acho que, pelo menos a minha madrinha, minha avó, assim, elas falam que elas aprenderam francês na escola, não inglês. Isso. Né, Porque as aulas de etiqueta todas eram em francês, né? Exatamente, Mas aí que cai naquilo, né? As línguas latinas, né? Francês, espanhol, português, elas são mais difíceis. Tem uma gramática meio difícil. Eu sei E quanto o é inglês já... A gramática difícil tá daquele lado da mesa, a gramática fácil tá deste lado da mesa.
Menos o Miguel. Eu sou do time português, tá? Eu gosto de português, eu realmente acho uma língua... Você gosta? A gente tem episódios dizendo o contrário. Não, eu não gosto do professor de português, eu gosto da matéria Que português. absurdo! Vou falar pro Alex. Não, eu gosto da Isa. Nossa, que terrível. Mas assim, é que eu acho bonita a gramática da língua portuguesa ser tão Complexa. complexa. Muito E no complexo. meio do caminho aí aconteceu uma coisa ainda. Teve a criação do idioma que nasceu, foi feito, pensado para ser o idioma mundial, que é o Esperanto. Verdade. Então, intelectuais se juntaram para criar o idioma mais fácil do mundo, que todo mundo conseguisse falar, ser a língua universal, literalmente, e morreu. É uma língua morta, é uma língua sem nação, né? Total. Porque você pega, sei lá, uma língua galesa, do país de Gales, tem quem fale, o Tupi-Guarani, tem quem fale, mas elas são enraizadas em uma cultura tradicional, né? Agora o Esperanto não, imagina uns caras se juntaram e falaram, vamos fazer uma língua aqui, misturaram todas as línguas do mundo, que tem de melhor em todas elas, e não deu em nada. Verdade. Cara, é verdade. Tanto que até tinha cursos de Esperanto que a galera fazia em Rotterdam até, né? Pra que a galera aprendesse uma famosa língua mundial, né? Exatamente. E não teve como, o inglês pegou. O inglês pegou. E agora, por conta da China, o mandarim tá começando. Por número de pessoas falantes no mundo, o mandarim é o mais falado. Mas agora, por comodidade, né? Tipo, você vai viajar. Eu fui pra China, cheguei lá falando em inglês, né? E assim, você se vira. Eu creio também que o chinês ainda não se popularizou ainda, porque a escrita chinesa também é em ideograma ainda, é meio E é complicado, uma né? outra raiz, é tipo outra coisa. E o fonema é muito difícil, muito Né? difícil. Porque ainda você pega o francês, o alemão, o italiano, holandês, que é uma das línguas mais difíceis, ainda existem fonemas que batam com o português ou com o francês, que você consegue achar coisas parecidas. O chinês, a maioria, é completamente diferente. Sim. Então você tem que treinar propriamente a forma como você fala. As línguas asiáticas são difíceis, né? São. Agora, elas são enquanto... difíceis ou elas são diferentes da nossa? São diferentes. Ah, entendi. Porque, por exemplo, você pega, que nem você falou da escrita. O mandarim hoje, na verdade já há um bom tempo, eles desenvolveram o pinyin. Pinyin é você escrever mandarim com os nossos caracteres. Uau! Então você consegue escrever mandarim com as nossas letras, né? E aí tem algumas formas. Você tem um teclado onde você vai digitando com as nossas letras e ele já vai traduzindo para ideogramas. Ou você digita nas nossas letras e o que formar lá, quem lê em mandarim entende. Que loucura, velho. Não... Interessante. Maneiro, eu quero aprender mandarim. Legal. Mas fora que agora a gente tem as inteligências artificiais. Ontem eu vi como é que fala? Eu não sei o que é vocês. Aquele vídeo rapidinho do Instagram. Reels. Aí, Reels. Aprende aí, porque hoje nós precisamos aprender. Eu tava vendo Reels, que a inteligência artificial agora tá fazendo a tradução. Eu já tinha visto isso, né, da tradução que mexe a boca e ainda copia a voz, né? Só que ela ainda tava bem artificial. Ontem eu vi uma da Olsen, da menina lá, da Feiticeira Escarlate, como é que é o nome dela? Ai, eu sei quem Ok, é. essa atriz aí, viu? A gente? irmã Depois... das gêmeas A Olsen. irmã das gêmeas Olsen. O nome dela é Olsen, eu não sei o nome dela. E, cara, ela tava contando que ela teve que fazer uma peça de teatro e, de repente, traduziu em português. Com a boca mexendo em português. E Com a eles- voz dela. E eles ficam com sotaque de interior paulista. Fica com sotaque interior, Porque eles não porta, têm né? O cantar, R né? de paulista. É. Então todo mundo fica falando igual a gente. Então eles falam cantar. E, cara, muito parecido. E de você pensar que as inteligências crescem exponencialmente, daqui 5 anos a gente... Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Porque eu fui pra China pra fazer um trabalho pro meu pai. Meu pai estava desenvolvendo uma boneca que fazia o reconhecimento de voz. Então é uma boneca que você fala, ela responde qualquer pessoa. Só que para Uau! poder fazer... só que para poder fazer isso, precisava de alguém pra China aprender como operar o computador que ia fazer com que isso acontecesse. Isso há né? quanto tempo, Bruno? Isso foi em 2010. Então, é que quando a gente fala que uma boneca vai reconhecer a voz, hoje, legal. Em 2010, amigo, era oi? A gente tem que lembrar Isso é bem disso. Porque tem estranho, vezes que a gente realmente. comenta umas coisas com vocês aqui que vocês falam assim, mas é um negócio que pra gente a gente tava revolucionando o mundo, entendeu? Sim, realmente, tipo, essa questão da inteligência artificial que traduz, há um tempo atrás só a universidade tinha essa questão de você conseguir modelar o formato, a boca Do pra falar o rosto, que né? você quiser, né? A gente não tinha isso ainda.
tipo, disponível. Sim. Aí eu fui pra China, aprendi a operar, trouxe pro Brasil, e aí os chineses falaram pra mim, você tem que gravar 200 vozes de criança. Beleza, gravamos. Gravei, levei num estúdio em Osasco. Só que a empresa que meu pai trabalha é na Bahia. Então todas as vozes que foram gravadas para o reconhecimento de voz foram vozes paulistanas. Eita. Quando chegou na Bahia, uma criança falou pra boneca, a boneca não entendeu. Porque causa nós do temos sotaque. os sotaques diferentes do Brasil. Aí teve que pegar esse mesmo aparelho, levar pra Bahia, gravou mais 50 vozes lá, mais 50 vozes no Sul, mais 50 vozes no meio oeste, mais 50 vozes no Norte. Olha. Pra poder vender a boneca no Brasil inteiro, senão ela não ia reconhecer a voz de quem falasse. Que loucura, velho. Loucura. Nossa, isso há 10 anos eu não vou. Que doido, mano. É. Entendi. Top. Toca aí, vai. Bruno, qual maneira, a gente tá falando aqui da influência, né? Em qual maneira você acha que a cultura inglesa afeta no nosso dia a dia? Tá. Quando eu estava na faculdade, na minha primeira graduação foi de jornalismo. E lá eu tive uma matéria chamada Comunicação, Cultura e Arte. Foi no primeiro semestre, que é para tirar metade da sala, né? Que é onde a gente estudava a dialética entre Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Tem umas matérias que os caras fazem de propósito, né, É. velho? O meu era sintaxe na língua latina. Meu Deus. Ninguém já caía na hora. A galera, o quê? Aí já começava a ir pro curso de linguística, já mudava tudo. Mas basicamente era assim, o Adorno e o Horkheimer, eles discutem sobre a cultura de massa, né? O que é a cultura de massa? A gente pega, por exemplo, o filme Donnie Darko. É um filme hollywoodiano, super difícil de entender, né? Eu assisti, não entendi nada e passei. Hoje, se vocês assistirem, recomendo os alunos assistirem, vocês vão assistir, vocês não vão entender nada. Aí vocês vão no canal no YouTube, alguém vai explicar. Eles vão falar, nossa, esse filme é genial. Quando eu assisti, eu não tinha YouTube. Eu assisti, não entendi e a vida continuou. Eu até hoje não entendo. Esse filme é muito esquisito. Esse filme Você é assistiu? tipo, Eu assisti. eu vi sobre, eu nunca assisti. Um que eu assisti que eu não entendi nada, eu tive que pesquisar, é o Taxi Driver. Ah, sim. Daquele motorista doido lá. Do you talk to me? Do you talk to me? Quem Cara, pegou, pegou. Quem pegou. Incrível. Esse filme, ele é muito bom, ele causa uma sensação boa, mas acabou o filme eu fiquei, nossa, Que cara louco. tá bom. Isso daí não é cultura de massa. São filmes, né, feitos assim pelo que a gente chama de cultura de massa, que o cinema é uma cultura de massa, porque atinge todo mundo, porém não tem uma linguagem de massas. Ninguém entende, né? Fica ali entre os intelectuais e tal. Aí você pega a cultura de massa... E geralmente são esses que ganham o Oscar, né? É, Tem uns filmes que ganham o Oscar, você faz assim, ó. entendi nada. Moonlight, o Yuka fez assim, ó. Filme bom. Ou você faz cara de entendido, assim, sabe aquele Você tipo... finge que entendeu pra falar que é bom. Entendi as práticas ali. Você faz um cara de doce e deu certo. Aí o que isso tem a ver com inglês? Você pega, por exemplo, cinema. Cinema existe cinema brasileiro, cinema francês, cinema israelense, cinema do mundo inteiro, cinema chinês. Aí ninguém assiste. Todo mundo vai assistir filmes americanos. Você pega música, você tem música no mundo inteiro. A gente só escuta Taylor Swift. Sabe o que eu fico pensando? Os americanos, eles escutam música no idioma deles. É? Tipo assim, porque mesmo a gente sendo fluente... Eu juro que eu tô tentando. Vamos lá. Não. Tipo assim, não. Deixa eu tentar te explicar. Eu entendi o ponto. Não, eu vou contigo, vai. Tipo, mesmo eu sendo fluente, pra mim ainda não é tipo, eu tô ouvindo uma música que nem eu tô escutando em português. Isso. Não, eu estou escutando uma música em inglês, não é o meu idioma. É muito estranho. Agora tem uma questão que você levantou que é, É muito tipo a importante, estranhade que quando a não gente vê um percebe. filme em português. Um Isso. filme brasileiro. Isso. Isso. Americano. Tá, foi. Você fala assim, eu tô vendo um filme brasileiro. Sem legenda, olha que maravilha. É tipo estranho, não é uma coisa Pra comum. gente- Pra gente pra eles são toda hora. Eles não têm Isso. música internacional. Faz sentido. Pra gente, a gente tem esse debate, né? Agora entendi. Eu assisto Entendeu? filme legendado, eu não assisto filme legendado, né? Tem gente que assiste dublado, tem gente que não. Beleza, nos Estados Unidos isso não acontece. Até que entra na questão de animes, que lá é muito popular. Ei, eles têm que assistir legenda. Legendado. Só que eles não têm a prática, eles não têm o costume, porque todo o resto A não vida é deles foi legendado. ver sem legenda. Então pra eles assistir anime legendado é muito difícil. Por isso que todo anime assim que você vê tem dublagem em inglês. Pode não Todos. ter em português, pode não ter em espanhol, mas Que os em caras não inglês dão tem. conta, né? Inglês tem. Mas você sabe que isso é uma coisa muito louca. Louca. Ontem mesmo, literalmente,
As minhas filhas estavam brincando, ela falou assim, eu vou pegar meu hoverboard. E daí eu cheguei e falei assim, vocês sabem o que é hoverboard? Porque assim, gente, uma coisa que vocês vão ver daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira, o meu sotaque é tipo assim, 100% brasileiro. E eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum, porque eu acho que é uma das coisas que a gente deve conversar sobre isso, sobre qual que é o sotaque do inglês. Hoje já não tem mais, né? Porque inglês é inglês, né? E daí eu falei, você sabe o que é hoverboard? E daí elas, não. Aí eu falei, como é que vocês estão brincando de hoverboard se vocês não sabem o que é hoverboard? Eu falei assim, isso é da cultura do papai. Então deixa, daí fui lá, peguei, né, De Volta para o Futuro 2, bonitinho. Coloquei lá pra eles e foi muito engraçado a Gabriela é mais pequenininha. E daí antigamente os filmes faziam como? Não é do tempo de vocês isso. Porque antigamente os filmes, eles faziam uma cena de abertura e passavam os créditos de abertura. O que é o crédito de abertura? Eles colocavam a trilha sonora do filme principal e daí começavam a passar o nome de quem ia participar no filme para chamar a atenção das pessoas. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. E eles passavam o nome de uma galera enquanto estavam fazendo você escutar a trilha sonora do filme. Porque muitas vezes o que acontece, a gente não tinha a propaganda dos filmes. A gente não tinha aquela noite de ficar falando de filme. Então a gente tinha que escutar a música que foi muito bem gasta, que foi um dinheirão, naquela primeira parte. Acabou. E daí começa a passar letreiro. Então você vai vendo um monte de nome e você fica esperando acabar o letreiro e começa o filme de novo. E a minha filha mais nova. Muito engraçado. Porque daí quando começou ela saiu andando. Eu falei, filha, não terminou o filme. Ela falou, terminou, tá passando as letras já. Isso é muito louco, cara. Porque eu falei assim, a cabecinha dela, ela já tá acostumada com os filmes atuais. Que os filmes atuais é você dar o play e o filme já começa. Faz uma cena de abertura, canta uma coisinha que são os filmes mais infantis e já tava rolando o filme. Ou muitas vezes o Encanto mesmo, que explicou metade do pré-filme numa canção, que é a música dos Madrigal. Então assim, é muito legal de você ver que o cinema mudou. E na cabecinha dela, quando ela viu um cinema antigo da década de 80, ela falou, acabou o filme. Levantou e saiu andando. E é muito legal isso, de você ver como que isso muda a cabeça das crianças. Com a mesma situação. Gabriela, a gente esperando o prêmio do Educador Nota 10, aí a gente colocou na Band pra assistir, e daí você não controla uma programação ao vivo, mas a gente tá acostumado. Aí ela fala assim, pai, cadê? Aí eu falava assim, tem que esperá-la. Mas por quê? É só passar pra frente. Aí eu falava assim, não, filha, isso tem que esperar lá. Não, pai. E ela, assim, ela faz umas caretas. Não, pai, me dá o celular. Tipo, é só passar pra frente. Aí eu chegava pra ela e falava, não, filha, isso que tá aparecendo na TV tá acontecendo agora. E ela, como assim? Não, as pessoas estão do outro lado gravando agora isso, então não tem como você antecipar. Não posso ir pra amanhã do jeito que eu quero. Ela, não, pai, tá na TV, é só passar pra frente. Ela fazia assim com o dedo. Na cabecinha dela não faz sentido ver coisas não é cronicamente, né? Acontecendo momentaneamente. E já é uma diferença da nossa geração, porque a gente ainda pegou a TV. Exato. Então a gente tem noção do que é TV assistir a cabo. passivo. É, tipo assim, mano, agora tá na hora de ir lá ver Winx. A gente tem essa ideia. Sim. Mas as criancinhas agora não tem isso. E tipo, tem essa questão aí que você mostrou, tipo, da criança querer sempre passar, também tem aquela questão que a gente é uma cultura, principalmente os estão vindo mais novos ainda, que é tipo assim, toda hora aquele show de dopamina, né? Então, tipo, você quer sempre tá vendo. Por isso que tem filmes antigos que antes foram incríveis e hoje não tem. Odisseia no Espaço 51 lá, aquele Odisseia 51, já viu? Como que você bota pra uma criança assistir aquilo ali? 20 minutos de um planeta de macacos pulando, andando. É que na época não era pra criança já. Então. Mas, tipo, você bota até pro jovem. Mas eu botei De Volta para o Futuro. Que é pra criança. Que é pra criança e elas não gostaram. Porque elas assistiram até a metade e como elas não começaram a entender, porque não viram o primeiro. Mas eu lembro que quando eu assisti eu ficava assim, ó. Meu Deus, que filme majestoso quando eu assisti a primeira vez. E pra elas é um ritmo devagar. Porque hoje você assiste, é um filme paradinho. Isso daí é uma questão que a gente pode trazer pra... Por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas falam que é o país da oportunidade, é o país do oportunismo. Porque assim, por que as músicas de lá são as que o mundo inteiro escuta? Porque os filmes de lá é o que todo mundo escuta. Por que os filmes da Espanha, de outros lugares não são? Porque eles vão investindo e o que não dá certo morre, eles não tentam mais. O que deu certo, eles vão ao fundo. Né? A indústria de cinema é um negócio que dá muito dinheiro, então vamos colocar muito dinheiro nisso daqui. A indústria de, sei lá, qualquer outra coisa. Não deu certo, então desiste, deixa para outro país terceiro mundo investir nisso.
Então, assim, a gente tem essa enxurrada de cultura inglesa que cai na gente, porque eles investem para não perder dinheiro. E agora com essas crises dos roteiristas, só tem live action. Todos os filmes vão ser tornados em live action, não tem filme novo. E os filmes novos são ruins. Mas Sim. isso já é uma crise não de agora. Já tem Porque, um por exemplo, tempo. esses dias eu vi acho que uma reportagem dos caras dizendo que a gente não tem roteiro novo há quase 30 anos. Sim. É só filme em cima de filme. Original, então, ou é né? live action, ou é remake, ou é sequencial. Spin-off. A gente tá Velozes e Furiosos 27, entendeu? E a gente tá vendo o quê? O Vin Diesel interpretando o Vin Diesel, né? Então, assim, é uma loucura. Sim, muito O The Rock interpretando o The Rock, entendeu? É uma loucura ver isso, né? Realmente. Mas assim, tem alguma forma que você tenha como evitar essa influência da cultura inglesa? Tem, você vai ser um alternativo chato. Vai ser o hipster. Ah, é porque eu só assisto filmes do Aí você é underground. Lavandrier. Não, Porque não assim, gosto. hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso. Então você sabe, do tipo, que filme tá lançando na Espanha. Ah, deixa eu ver o que rolou no festival de filmes na Austrália, na Nova Zelândia. Aí você vê lá o que tá rolando, porque tem produção brasileira. Ah, que música toca em tal lugar. A gente acha. Hoje em dia é muito mais fácil. Não, a gente teve evitar. uma explosão sul-coreana, né? Sim. Tanto de música quanto de filme, de séries, né? Sim, Sim. é verdade. Que estão até tomando lugar por conta da crise dos roteiristas, que não tá saindo nada dos Estados Unidos, né? Agora quem tá tomando o Não, espaço e a, é gal- e a Coreia. galera tá vendo que... Porque assim, gente, eu sou da época do cinema francês, por causa da faculdade, né? Então a gente assiste muita coisa, principalmente de educação, porque a educação tem muita... Nossa educação brasileira tem um berço na educação francesa. Então a gente assiste muito filme de educação em relação a filmes franceses. E o filme francês era bem paradinho, né? Mas ele muito profundo, um roteiro que você fica ali 40 anos mexendo com aquele filme, né? Filme indiano, né? Tirando Bollywood, né? Tirando Bollywood, né? Mas pega aqueles filmes indianos que a gente viu esses dias, a gente vê o sistema, os filmes de Oriente Médio, aquele que fez todo mundo chorar, o Milagre da Cela 137. Milagre da Sala 7, né? Isso, Essa aqui, o Lingo Lingo, que fez quase todo mundo. Eu não consegui ver esse filme. Cara, é muito não, pesado. Eu também não vi, não. Quem assim, viu foi eu minha par- mãe, eu só chego na sala, minha mãe tava quase com um pano aqui. Eu assim, ó. particularmente não curto ficar Mano, vendo tenso. filme assim. E daí a minha mulher falou assim, a Milka falou assim, amor, vamos assistir um filme que minha irmã disse que era legal. Eu falei, beleza, porque assim, a gente quer ver filme de bom humor, né, cara? Sim. Eu quero ver um blockbuster, tá ótimo. Legal. Sentei pra assistir. E daí você fica, aqueles 15 minutos onde ele já te pega, aí você olha e fala assim, não, agora eu vou terminar de ver isso. Cara, o que foi aquilo, velho? Pra que fazer isso com a nossa mente, cara? E daí quando ele sai correndo, nossa, você fala, chega, você fala, desidrata, você tem que tomar água no meio do filme, porque senão você começa a chorar. E tem um termo, Miguel, chamado agenda setting, que é você... no jornalismo a gente aprende isso, que é o quê? Eu quero ser o assunto onde as pessoas vão falar no dia seguinte. Então o que eu faço? Você não quer ficar por fora. Você não quer não ter papo na segunda-feira. Então assim, lançou o novo filme dos Vingadores. Vai todo mundo falar na escola. Você não Você quer vai ficar por ver, fora. pra não ficar por fora. Exatamente. Esse é o Sim. O agenda YouTube faz isso, não faz? Faz. O YouTube vive disso, né? Vive disso? Tanto que acho que as séries também fazem isso. A gente gosta muito de Jovem Nerd, né? E daí, a gente até muitas vezes imita um pouco aqui. Aí, eles fazem muito isso, eles de entender, tipo, por que as séries da Disney não fazem blum, tudo de uma tacada só, né? Elas vão lançando de semana em Eu semana. odeio isso. Mas Sério? por quê? Odeio, porque ela preciso fica. assistir tudo. Então, mas é porque ela fica na hype durante 1 mês, 2 meses. Porque se ela taca tudo de uma vez só, a galera vai lá e maratona, faz uma semana que só vive disso e depois ela morre. Nossa, aquela Agora você série- vai. Agora a Loki que tá lançando, né? Sim. Ela vai, lança um, ela manda 3 em sequência, faz você se prender nela, aí de repente ela lança um e para. Aí você comenta aquele episódio. Lança 2, para. Aí você comenta aquele episódio. E daí ele fica no hype durante 2 meses. Eu esqueci como que é o nome daquela primeira série, assim, dessa nova linha de séries da Disney. WandaVision? WandaVision, isso. Que, tipo, aconteceu... 3 episódios. Que, assim, foi um hype, assim, porque eles lançavam... E ficou, assim, mesmo hype. Ai, eu não assisti essa. Galera fazendo teoria. É, e um tal. negócio louco, assim, Sim. fica um bom tempo. É porque você não tava hype, entendendo o que tava acontecendo, porque ela foi muito bacana, o enredo. É. Foi E é legal. isso, porque daí você pega no YouTube, como você falou, tá todo mundo falando da nova série do Loki. Aí eu vou comentar sobre uma série, sei lá, Qual que é? russa. Aí, tipo, ninguém. Quem que tá assistindo É. isso? Quem que tá consumindo isso? Ninguém.
Realmente, às vezes eu gosto bastante de cinema, então às vezes eu vejo uns caras assim que seguem, e eles gostam muito eu vejo que eles assistem muito diretor japonês. Aqueles filmes de samurai, de coisa medieval, eles curtem essa parada, assim, eles acham lindo filme. Só que eu não consigo assistir esse tipo de filme, assim, pra mim é tipo muito... Parece que o cara tá até querendo se aparecer quando ele começa a falar disso, né? Mas olha lá, o alternativo querendo se aparecer, falar que vê coisa diferente. O inteligente, o intelectual. Nerdão. Nossa, eu tive uma cena na faculdade que foi sensacional. Com esse professor de comunicação, cultura e arte, ele era... Porque os professores de doutorado, eles têm que dar alguma aula na graduação, né? É sempre essas aulas aí que a gente toma. E esse professor, ele chegou na aula em jornalismo, todo mundo querendo estudar uma intelectual. Bem bicho, né? Aí o aluno chegou pra ele e falou: ô professor, doutor, que tipo de música você escuta? Esperando que ele falasse tipo, Chico Buarque, alguma coisa do tipo. E esse professor fez assim com os braços e falou: eu escuto hip hop. Aí o aluno ficou tipo, como assim o senhor escuta hip hop? Porque é o último estilo musical lançado no mundo. Depois disso não teve mais nada de novo. Caramba. E olha que hip hop, ó. Tem um tempinho já. Já que você tem 40 anos de hip hop já? Sim. A gente só tem mistura de estilos. Tipo, De estilo. Jazz, tipo, rap e jazz, assim. Acabou. Mas, cara, de estilo. Esse aqui é... Ontem, estou trazendo um monte de exemplo da minha família. Ontem foi muito engraçado. De novo, a minha mais nova. A mãe dela tava mexendo no celular e não deixou ela mexer. Daí ela falou assim, injusto, tava lá triste. E daí eu tive que explicar por que a mãe pode e ela não pode. Aí eu falei assim, filha, a mamãe já tá com o cérebro formado, a mamãe já tem o processo criativo dela toda pronta, tá? Então a mamãe ela pode utilizar mais o celular. Você, a gente controla, a gente deixa ela usar uma manhã na quarta-feira e o final de semana só. E ainda controladinho. Aí eu falei, então você tem controlado porque o papai e a mamãe querem que você seja criativa, que você não fique reproduzindo, porque senão é puro. Você só fica na teoria da reprodução. Então o papai quer que você crie. Então a gente tá vendo claramente, a gente conversando de cultura popular aqui, e percebendo que as pessoas não estão criando mais. A gente só tá numa reprodução. E hoje mesmo eu estava conversando com os alunos sobre inteligência artificial, né, Gabi? A gente falando assim, o problema é que vocês usam a inteligência artificial de uma maneira errônea. Por quê? Porque a inteligência artificial foi feita para ser junto com o processo criativo e não ser o seu processo criativo. Então você vai escrever um texto, ela te auxilia e não é ela que faz. Mas enquanto você vai fazendo isso, aí vira 1984, né? Quando as próprias máquinas começam a escrever os livros e só vai escrever umas bodegas, né? Como o próprio George Orwell já tinha falado. Mas aí, deixa eu retomar mais uma parte aqui. É que uma das coisas que eu acho super curioso na língua inglesa é porque a gente acha que inglês é inglês, né? E eu lembro que quando a gente aterrissei eu fui fazer missão em Moçambique e eu fui fazer escala em Johannesburgo, na África do Sul. E, mano, eu falei 18 anos, eu sabia falar, né? Eu não era tão fluente, nunca fui fluente em inglês, mas já sabia me enrolar. Mas eu cheguei pro quem tava comigo e falava assim, ó, comigo, manjo dos inglês aqui, né? The books on the table. Aí eu desci, o cara veio me meter, eu falei, oi? Eu falei, pô, eu tô querendo falar inglês, o cara veio com o dialeto aqui, né? Deve ser de alguma tribo aqui, deve ser legal, né, mano? Eu falei, sorry, I speak English. Ele disse, me too. Eu falei, oi? Me too. Eu falei, ok, agora eu entendi o me too, né, mano? Então vamos junto. Aí falei com o cara me respondia e ele respondia em dialeto. Não era inglês. Você não entendia nada. Meu irmão agora tá trabalhando na SBM, que é uma empresa de petróleo. Os caras vêm falar inglês com ele e meu irmão já tem um inglês já avançado. E ele não entende nada do inglês dos caras também. Aí a gente começa a ver, a gente começa a ver série na Inglaterra, é um inglês diferente. Aí de repente vem australiano e a gente já não entende mais nada que os australianos estão falando. Isso. Aí quando você escuta um galês, a gente escuta um escocês, aí você fala, oi? Você já não entende mais nada que ele tá falando. O mais difícil eu acho que é o britânico, assim, as ramificações do britânico pra mim são muito difíceis. A pergunta é, se os sotaques mudam, a cultura do inglês também muda? Muda, totalmente. Eu tava comentando isso com um aluno hoje do 4º aninho. Eles aprenderam a palavra shout, que é gritar. Só explicando pra vocês que Teacher Bruno é tio também, viu, gente? Ele não é Teacher Bruno, é tio Bruno também, porque ele é professor das crianças, do nosso aluno pequenininho lá, ó, ele também é professor lá. Aí, daí eu expliquei pra eles, pra falar grito em inglês temos 3 formas, né? Temos shout, temos scream e temos yell.
Shout é quando você quer chamar atenção, né? Tipo, oh! O scream é de susto, de medo, e o yell é tipo um berro, né? Eles falaram, mas por que tem tanta palavra para uma coisa só? Eu falei, vamos pensar. Você pega a frase em português. O menino gritou. Tá, que grito é esse? Não tem sentimento. Você tem que colocar um complemento na frase. Ele gritou de medo. Se você escreve em inglês, he screamed, você sabe que foi um grito de medo. Então, não precisa, né? Então, a cultura vai mudar com a língua também. Como que a gente vê o mundo através do vocabulário? Por exemplo, no russo tem mais descrição de cores do que todos os outros idiomas. Então, as pessoas russas, elas percebem cores diferentes que a gente não percebe, por conta de vocabulário. Ah, isso aí é uma teoria chomskiana muito louca, né? Sim. A gente interpreta o mundo pela linguagem, né? Exatamente. Então, assim, você pega na África do Sul, tem 11 idiomas oficiais. Sim. Então, eles misturam esses idiomas. A visão de mundo deles e da língua é diferente de um americano. Vai ser diferente de um australiano, vai ser diferente de um canadense, por conta Isso do vocabulário. Isso é muito louco. A gente, assim, se a gente. É por isso que eu gosto muito de conversar com o Teacher Bruno, porque assim, para ver se você entende quem está em casa, para ser professor de qualquer idioma de língua estrangeira moderna no Brasil, qual câmera que tá, Fabrício? Isso aqui? Na central? Para você ser professor de língua estrangeira moderna aqui no Brasil, você necessariamente precisa ser formado em letras. Português, obrigatoriamente, e a língua estrangeira que você vai dar. Né? Então, por exemplo, eu sou formado em língua portuguesa só. Eu sou mais preguiçoso. Só estudei português porque eu dou aula de língua portuguesa. Agora, o Teacher Bruno é professor de letras em português e inglês. Professora Aleida, português e espanhol. Né? Professora Paula, professor de português e inglês. Então, eles são formados no que eu sei fazer e na língua deles. Só que, claro, cada um vai puxando maior as suas especificidades, né? Então, eu trabalho bastante a minha especificidade, enquanto o Bruno trabalha mais a especificidade em língua inglesa. E essa é uma parte da linguística que a gente chama, né? Que é muito louco, de você interpretar o mundo. A gente tem essa matéria no primeiro médio, né? Que a gente interpreta o mundo foi interpretado para nós, e nós interpretamos o mundo de acordo com o que a gente fala, Sim. e não de acordo com a realidade. E isso daí vai cair depois na tradução de livros. Porque você Exato. pega um livro que está em inglês, aí você pega... Várias pessoas traduziram aquele livro, né? Aí você pega assim, essa pessoa conheceu o autor. Ele conviveu com o autor. Então ele sabe que aquele autor... Ele quis dizer aquilo, ele não fez só uma tradução. Enquanto um outro tradutor mais baratinho assim, ele pega o texto original e apenas traduz ali a toque de caixa. Tipo, usou um Google Tradutor para traduzir. Enquanto o outro, ele pega aquela frase que estava em inglês e ele dá uma enchida de linguiça ali para explicar a intenção. Do tipo, não, aqui aconteceu assim, assim, não sei, porque ele entende a intenção que tinha aquilo. Aí o que ele faz? Aí a diferença entre traduzir e localizar. A gente faz uma localização muito simples, vou explicar para vocês, que é quando a gente pergunta quantos anos você tem em inglês. Eu sei que em português é quantos anos você tem, você possui, do verbo ter. Em inglês é how old are you? O quão velho você é. Eu não estou traduzindo. Se eu fosse traduzir, eu falaria o quão velho você é, certo? Então eu estou fazendo uma localização, que é, eu entendo que no meu idioma eu falo assim, e não falo igual a eles. Então Isso a é gente muito tem que fazer localização, não a tradução. E eu acho que em todas as línguas latinas tem a ideia de você possuir anos. Porque em espanhol e francês é a mesma coisa. Essa questão, assim, de tradução, eu lembro até do Gordinho de uma aula, eu não vou saber nada dessa aula, não presto muita atenção, mas assim... Meu Deus ele do céu, falou- fala isso publicamente. Tá Mas gravando. ele falou alguma Corajoso. coisa quando tentaram traduzir o Machado de Assis por inglês. Foi alguma coisa, tipo, que não tinha como, porque tem todo um contexto. Camões. Não, isso, Camões pro inglês. Perdão. Eu achei que... Não, acho que você deu uma de Machado de Assis. O Machado de Assis, quando foi traduzido, ele foi um best-seller nos Estados Unidos, mas o que perde é o Camões. Porque lembra que eu falei? O Camões, ele é um verso decassílabo, real, onde tem a terceira, sétima e a décima tônica, e ele é feito em polar AB, AB, AB e CC, e daí o que acontece? Uma história maravilhosa. Aí quando traduziu para o inglês, a história foi maravilhosa, mas ele pegou toda a obra de arte do Camões e jogou fora. Sim, é que eu lembro de você ter comentado, eu tenho certeza que foi do Machado de Assis, mas não é que o livro ficou ruim,
E sim que teve uma questão que era tipo, era regional do Rio de Janeiro. E tipo, o pessoal não conseguia entender aquilo na história, porque tem todo um contexto ali. Sim. Quando você pega e joga numa outra cultura, eles olham aquilo e eles leem. Só que eles só vão entender o que tá ali, eles não vão pegar toda essa intertextualidade que ele trouxe, né? Isso tem problema com religião também. A Torá, a Bíblia, é totalmente transformada. certeza. Se você estuda a Torá e a Bíblia sem o contexto hebraico, aramaico, você entende tudo errado. Sim. E daí dá uma confusão. Jesus. As palavras são muito diferentes, né? Mas assim, além dessas mudanças que tem diferentes regiões que falam inglês e de gerações, como que o inglês está se modificando Isso para é se legal, adaptar? Isso é legal. Teve uma mudança recente. A gente ensina os... Me ajuda, gordinho. Senhor, senhora. Eles são... Senhor, senhora, eles são pronomes de tratamento. Isso, pronomes de tratamento. No inglês nós tínhamos Mister para homem e para mulher tínhamos 3. Miss, Mrs. e Miss. Só que Miss é para mulher casada e solteira. Mister para homem é para homem casado e solteiro. Certo? E temos mais 2 para mulher. Para quê? Não precisa. É tipo Nossa Senhorita. Isso, exatamente. Então, agora caiu. Mister para homem, Miss para mulher. Por quê? Porque a língua é viva e ela vai se adaptando. Outro exemplo, you. You é você e é vocês, ao mesmo tempo. Quando eu dei aula no CNA, a gente tinha um professor de Peró, que ele é inglês. Ele é britânico mesmo. E eu tirei essa dúvida com ele. Falei, como que você, nativo, identifica a diferença de you singular e you plural? Ele virou para mim e falou, não, mas é diferente. Eu falei, não é diferente. Como assim you é diferente? É a mesma palavra. É singular e plural, a mesma. Como que você diferencia? Ele falou, não, eu diferencio. Eu falei, tá, eu tô no ambiente, eu falo uma frase pra Você vocês. fala e levanta a sobrancelha 2 vezes. Então, beleza, porque ele é um senhor de idade já. Se vocês pegam na internet, existe um novo termo que é o y'all, que é Y-A-L-L. Que ele juntou you e all. Vocês, todos. Juntou a palavra você e todos. Então hoje estamos criando o vocês do inglês. Nossa, que legal, não sabia disso. Legal. O pior é que eu já vi isso. Não, e se você ainda entrar agora num tema um pouco mais polêmico ainda, que é a questão da neutralidade do uso dos pronomes, que eles em inglês é them, né? Isso. They, them. Aí tem até um stand-up do Rafinha Bastos que ele fala assim, né? No here is they. Aí ele falou assim, beleza, eu demorei tanto tempo para aprender o verbo, né? Os pronomes, e daí quando chega com um amigo, né, que não se sente confortável em um dos pronomes, e daí ele falou assim, mas você falou que ia vir they, né, que ou seja, eles. E de repente ele fala assim, ó, e eu comprei muita comida, você vai ter que comer tudo agora essa comida, porque você falou que they come, ou seja, eles estavam vindo, né. Então isso é muito doido também, se para pensar. Expliquei hoje uma coisa, isso para uma ex-aluna nossa, que ela me ligou e falou assim, mandou uma mensagem dizendo assim, Gordinho, a minha chefe me deu uma bronca porque eu coloquei seguem as planilhas anexas. E daí ela falou assim, tem que falar seguem as planilhas em anexo. E daí eu queria que você fizesse um áudio para provar que eu tô certa. E ela tá errada. Eu falei assim, não dá, porque você tá certa e ela também. Porque antigamente em anexo não existia, mas agora existe, porque o uso da língua modifica. Então agora o em anexo virou um adjunto adverbial. Então tá tudo bem. Sim. Doideira. A língua é viva. E você falou... Você falou alguma coisa? Não, nada. Você falou sobre o professor, né, que é inglês nativo. E eu queria saber quais são as principais diferenças entre estudar inglês dentro e fora do Brasil, né? Porque são completamente diferentes quando você está inserido naquela cultura que fala aquela língua e que enxerga o mundo pelaquela língua. Sim, é legal. Vou contar da minha experiência. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 13 anos, na idade de vocês, assim, mais ou menos. Ai, obrigado. Porque eu mudei para Boituva, eu tinha uns 12, aí adolescente, né, tem um tempo vago chamado vida. Aí minha mãe me colocou para fazer um esporte que era o basquete e me colocou para estudar inglês. Você é de onde? Sou de Itu. Ituano. Minhas filhas são ituanas. Aí eu fiz aula de inglês com um senhor cego, e na fita cassete ainda. Olha só. Olha as histórias. Começou a storytelling, já joga fora. Vamos jogar esse roteiro aqui no lixo, por favor?
O meu professor, ele morou 5 anos em Boston e tinha voltado pra Boituva. E... Quem mora em Boston é o quê? Não, vocês estão brincando. Como piada de tio. Nossa, que piada de Bad tiozão. E beleza, fiz 9 meses de aula com ele, aprendi alguma coisa lá, depois aprendi um pouco na escola. Eu tomei uma olhada da Gabi aqui. Desculpa. Ela tá assim, ó, deixa ele falar. E depois eu fui, quando surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio, que eu fui fazer um semestre da faculdade lá nos Estados Unidos. Eu fiz o TOEFL e precisava ter um inglês intermediário, meu inglês era intermediário. Então meu inglês não era grande coisa, fui aprender o resto lá. Aí quando eu cheguei lá e fui tendo as aulas, a diferença que eu senti é que aqui no Brasil, a dificuldade que a gente tem é porque nós temos um senso cultural de que quem fala inglês é besta. Do tipo assim, se eu começar a falar inglês aqui no corredor da escola, vão me achar muito metido a besta. Verdade. Então a gente não fala entre si em inglês. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, estava eu e o Gui, que é um amigo meu, que fez o intercâmbio junto comigo, andando, junto com 3 coreanas. Ele deu uma distanciada assim, né, a gente andando na rua, a gente ficou um pouco para trás e a gente começou a falar em português. E elas continuaram falando inglês. Daí eu virei para elas e falei, por que vocês não estão falando em coreano? Daí elas falaram, coreano a gente já sabe, eu tô aqui para praticar inglês. Ai, Nossa. profunda essa. Profunda. Aquela pessoa que fala assim, nossa, caiu um negócio. Eu chorava. minha moral caiu aqui, eu preciso segurar. E pra gente faz total sentido. Tipo, Total português sentido. a gente já tá dominando. Por que a gente não tá falando inglês o tempo todo? Né? Por exemplo, eu posso falar inglês com os alunos no corredor. Por que eu não faço isso? Porque se eu fizer isso, eu vou ser aquele professor chato. Porque eu não integro os alunos. Eu não vou falar com o teacher, porque ele vai querer falar inglês comigo. Aí se ele vai falar inglês comigo, não vou falar com ele. O Miguel nunca vai falar comigo. E aí, Miguel? Fala inglês com o professor agora, vai. Não, sai fora. Vai, fala. 90% dos alunos Não, agora pelo você, amor de agora Deus, você não faz, falam. agora você fala inglês com ele, vai. Really? Really? Come on, everybody. O que você ia que eu faça? Não, em inglês, eu não tô entendendo mais nada. What Sorry. do you want me to say? What? Next question. Say a question for her, for his. A new question? Yes, inventos. Okay, so, but don't you think, like, when we are aboard, or like Very cool, very cool. doing an exchange program, don't you think, like, we talk in Portuguese with Brazilian people because talking in English all day long makes us very tired. Yes. Minha No, that's aluna, true. gente, minha aluna. Totally. I I agree. felt that when I was in Canada, but like when I saw a Brazilian, I needed to speak Portuguese because my host was Canadian and my friends were Mexican, so I was never Fabrício, hearing filma eu Portuguese. pra você ver meu And I orgulho. think like it makes us tired to talk another language. It's like it's an effort for our brain. Yes, totally. Yes, I agree. And there's the effort of thinking English all the time and speaking English all the time, and we need this relief and start speaking Portuguese sometimes. Yes. But when we come back, it's difficult to remember some words in Portuguese. Yeah. Yes. Sometimes I was having a conversation among my friends, like I want to say, for example, doorknob, and I forgot it in Portuguese, and I was like, okay, forget it. I don't For a want to say minute, please. Miguel, traduz agora pros nossos telespectadores. Eu entendi um pouco o que ele falou. Ele falou que, tipo, quando você... Eu nem Não, escutei é pra direito o que câmera, ela não falou, fica né? olhando pra nós Ó, agora. o que Agora eu o seu entendi- compromisso é... Ó, Não, mas traduz. eu quero saber se eu tô falando... Não. Coisa errada, né? Vai agora, é com você. Ah, que parece que ele disse, Faz tipo, cara- quando faz você careta. usa muito o inglês, depois quando você vai tentar voltar a chave do seu cérebro pro português, você acaba esquecendo algumas palavras. You forgot. E aí você... Por isso que às vezes a pessoa até fala, tipo, ela lembra da palavra em inglês, mas esquece em português. Isso acontece até, tipo, a minha namorada faz física e quando ela volta, assim, às vezes a gente vai conversar, eu lembro uma coisa, ela vai falar uma palavra dela, aí eu esqueci em português, mas eu sei em inglês, aí eu acho que ela tá tirando, que ela tá sendo metida. Acontece. Mas olha, eu vou falar pra você que é de verdade isso, tá bom? Você lembra a palavra em inglês, mas você não sabe em português. Porque, tipo, são coisas diferentes. Tipo, isso aqui é caneca, mas pode ser cup. E eu vou saber que isso é cup sem ligar que isso é caneca. Não tem ligação na cabeça. Sim. Você está vendo, você que está assistindo esse programa, isso é ângulo de Boituva. Matricule... Tô fazendo publi já. Eu tenho um colega, ele é muito curioso, o Alberto. Ah, eles não falaram que você acertou não, tá? Mas eu Ah, acho não, que você tava acertou. certo, Tava certo. Aí, moleque!
conceito não se fala. Adorei esse programa, gente. O Alberto, ele nasceu no Brasil. Alberto was born in Brazil. Com 3 meses ele mudou pra China. For 3 meses go to China. Aí aos 11 anos ele mudou pro Paraguai. Nossa. E na China ele morou numa colônia inglesa. Aí eu perguntei pra ele, você pensa em qual idioma? Aí ele falou, não sei, é uma mistura de todos os 4, assim, na minha cabeça. Porque algumas palavras fazem mais sentido em chinês, outras em espanhol, outras em inglês, algumas em português. Aí um dia a gente tava em um momento babaca. Eu estava em New York, no hostel. I'm sorry. Aí apareceu, a gente tava dormindo lá no hostel, aí apareceu um grupo, assim, um monte de adolescente no hostel. Ele acordou, assim, no susto dele, mira, boludo! Falei, você pensa em espanhol. Porque o primeiro idioma que você falou quando acordou, assustado, foi espanhol. Eu vou fazer momento nojento também. Eu tinha um amigo quando a gente tava visitando Israel, e daí teve um cara que ele tava querendo, eu quero comer isso aqui, e o cara tava entendendo, ele fala assim, eu quero chicken. Vou tentar os 3 que eu conheço aqui pra ver se vai alguma coisa. Muito bom. Eu quero chicken. Meu Deus do céu. Mas isso é muito legal, porque se você parar pra pensar, são coisas muito doidas de como a língua funciona, cara. Assim, eu sou, né, partidário, né, porque é a matéria que eu trabalho, que é a língua portuguesa. Mas o estudo da língua é um negócio muito doido, de você pensar de como que o cérebro funciona, porque o cérebro funciona na língua, cara. Então, o que eu tava falando pra ele, que o Miguel não conseguiu entender, e tá tudo bem, que era... I'm sorry, ela falou. Nos humilhando. Eu só não entendi porque eu não prestei atenção. Porque eu tava jogado em cima dele só por causa disso. Perdão. Que, tipo, quando você fala um dia inteiro uma outra língua que não é a sua, cansa, você sente o seu cérebro, tipo, você vai na academia, você sente um músculo doendo, certo? Você sente o seu cérebro doendo. É como você tentar entender uma matéria que você não tá entendendo. Dói muito. No final do dia você não aguenta mais falar aquilo e você precisa do seu português, É entendeu? tipo uma dobradinha do gordinho. Tipo isso. Ai, meu Deus do céu. É porque não tá no seu mainframe, né? Não. Não tá, você tá traduzindo o código ainda. Até você colocar isso como a escrita mesmo, a linguagem central na sua cabeça e para que ela flua direito, aí demora mesmo, né? Porque assim, eu acho que você conseguiu fazer isso daqui dessa segunda, terceira semana que você ficou lá, que daí você começou? Eu nem consegui, porque lá era francês, então eu ficava em 4 idiomas. Eu ficava no português na minha cabeça, e falando com os meus pais, ou com o André, em francês na rua e na aula, com os meus amigos em espanhol, e em inglês quando eu precisava me virar em alguma coisa. Olha que loucura, velho. Jesus. Era 4 idiomas ao mesmo tempo. É muito doido, é muito doido. Mas assim, vamos continuando aqui o processo, porque tá muito doido. Isso, o papo tá maravilhoso. Mas, Bruno, jornalista, né, de formação, né? Começou aqui em Sorocaba, terminou em onde mesmo? Pittsburgh, Kansas, em Pittsburgh. Aí depois você é empresário, né? Das bonecas, né? E de repente, cara, teacher de inglês. Sim. E aí, como é que foi essa migração, essas mudanças? Porque eu já tinha confecção de roupa de boneca antes de ir para os Estados Unidos, enquanto fazia jornalismo. Aí fui para fazer o intercâmbio. Interessante que, assim, os nossos teachers que a gente teve também, o teacher Paula, que também já fez o programa, acho que é o programa 7 ou 8 que a gente também é jornalista. Também é jornalista. Sim. Aí voltei, ainda terminando a faculdade, continuei trabalhando com as roupas de boneca. Só que eu voltei dos Estados Unidos, como eu falei, eu fui pra lá, meu inglês era intermediário. E o meu inglês melhorou muito enquanto eu dava aula. Então, quando comecei a dar aula com inglês ainda um pouquinho mais avançado, pior do que o seu. Obrigada. Aí o meu inglês foi melhorando enquanto dava aula, nesse comecinho. Mas eu comecei a dar aula por quê? Falaram pra mim, vai dar aula porque pra você não perder seu inglês. Porque eu trabalhava com a... Sibeli falou isso pra gente aqui no programa, né? Ai, meu maior medo é A Sibeli, ela falou isso pra gente. Ela falou assim, olha, eu dava aula de inglês, bonitinho, e daí hoje, porque não uso há muitos anos, e daí ela... Antes da pandemia eu tava dando aula pra ela. Olha só que legal. Ela foi fazer aula comigo, ela falou super bem. Então, ela sabe. Então, acho que a Duda que perguntou isso pra ela, né? Tipo, ela chegou e falou assim, mas Duda, você é fluente? Ela falou assim, olha, já fui. E daí as pessoas não entendem esse Sim, já eu fui. sei. Foi você que perguntou? Sim. Daí ela falou assim, você já foi? Ela falou, já fui por causa da... Aí eu fui dar aula pra poder praticar o inglês e ganhar mais inglês e tal. Porque na confecção eu trabalhava uma vez por semana.
E ficava o resto do dia, assim, livre. E aí eu comecei, peguei uma aula, peguei outra, peguei mais uma, não sei o que tem. Aí eu fui pegando. Aí chegou uma época em que a roupinha de boneca ficou 5 meses sem serviço, depois ficou 6 meses sem serviço, depois ficou 8 meses sem serviço. Falei, não posso depender só disso, né? Aí que eu arrumei emprego no ângulo. Olha Eu considero que eu virei professor quando eu entrei no ângulo. que legal. Porque daí eu sou professor tempo integral. Porque uma das coisas que as pessoas juram de pé junto é que quando a gente é professor, a gente já sabe tudo, né? E Exatamente. longe disso. Não. A maioria dos professores, às Tudo vezes, começam a trabalhar professor durante a sua faculdade para conseguir se manter na Mas faculdade. Né? acho que é a vida de todo professor. Eu acho que tipo, a maioria é isso, né? O Henrique mesmo, eu acho que ele começou no primeiro mês de faculdade de história dele, ele entrou pra... Eu não sei qual professor aqui não deu aula enquanto estava fazendo faculdade. Então. Não sei. O pessoal acha que tem que formar, aí o cara faz um mestrado. Não, e sem contar que o cara aí tipo, tem ele que saber vem dar tudo aula. pra depois vir dar aula. Não, a gente aprende. Sim. Quantas coisas eu fiz no início da minha docência que hoje eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso, entendeu? É. Não, eu continuo aprendendo até hoje. E, assim, total humildade. Do tipo, eu vou dar aula e um aluno chega pra mim e faz uma pergunta do tipo, por que aqui a gente dobra a vogal e por que nesse outro verbo aqui a gente não dobra a vogal no passado? Não sei. Eu falo, não, beleza, não sei, vou pesquisar e depois eu te trago. Fácil. Eu lembro até hoje, a minha aula mais difícil. Eu tava no nível já assim do tipo, não, eu consigo dar qualquer aula no improviso. Então eu chegava 5 minutos antes de dar aula, entrava na sala e pegava a apostila e começava a dar aula assim, bate pronto. Aí era uma aula de Schwa Sound, que é uma regra gramatical assim muito específica. Eu nunca tinha visto ela antes, Faz cara, Miguel. Schwarzson. Sim. né? Quem sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade Eu com nem isso. lembro dessa. Faz tanto tempo já. É, são as vogais não tônicas das palavras que têm o mesmo som. Dá um exemplo. Faz cara. Claro. Por exemplo, você pega a palavra dangerous. Ela tem várias vogais, certo? Do A, depois o O, U e depois no final ali no S. Só que cada uma dessas vogais tem na tônica, que é no dan, o A tem som, de A. Que é no dicionário tem aquela... O E de aquele- ponta cabeça. Eu sei o que é isso. É isso. Eu sei É que é. No dicionário mentira. aparece o símbolozinho, né? Exato, Tá. o símbolo lá, fonético. aquele. Isso, Você lembra sim. disso? É. Todas as outras vogais têm esse mesmo som, que é o som eles falam que é the sound of thinking, que é o por isso que é dangerous. Não importa a vogal. Entendeu? Tem o mesmo som, que é Faz sentido, faz sentido. É isso aí. Aí eu tipo, peguei aquilo lá, fiquei lendo, eu tipo, não sei o que é isso daqui, não tô entendendo. Os alunos entrando, eu fiquei tipo, peraí, e aí eu tenho que começar a aula, né? Aí eu comecei, os alunos com uma cara de tipo, você não sabe o que você tá falando, né? Aí eu parei e falei, tá, eu não sei o que é isso. Vamos passar para a próxima lição. Eu vou estudar, próxima aula eu trago para vocês. Então, isso é uma coisa que você de casa fica perguntando, será que os professores preparam aula? Todas as vezes a gente tá dando uma olhada naquilo. Porque por mais que a gente já tenha experiência de falar com aquele método, de módulo e tal, muitas vezes você tá dando aula e de repente você faz assim, então que é por isso que é assim. Do nada você Sim. tem um insight dando aula, né? tem. Porque, afinal, né, ensinar é o melhor jeito de aprender. É melhor. Sim. É uma dica que eu dou para quem quer aprender inglês. Tipo, Grupos de eu tô estudo. Isso. Desculpa te cortar. Pega seu irmãozinho mais novo, ensina pra ele. Mas eu só sei o básico de inglês, só sei cor, número, não sei o que. Começa tá por bom, isso. já. É. Nossa, é muito bom. Agora você falou de ensinar, né? Dicas para ensinar. Quais são os desafios mais frequentes que você acha que os alunos enfrentam, ou estão enfrentando, né, ao aprender a língua inglesa? Hoje em dia, dando a resposta de professor, é a preguiça, porque tem 1 milhão de ferramentas. Você tem Duolingo para treinar ali, rapidinho. Você tem ChatGPT, que dá para você chegar no ChatGPT e falar, vamos ter uma conversa? Ele começa a te responder. Você fala, me corrija. Você pode ter ali tempo real. Você tem 1 milhão de vídeos no YouTube explicando. Você tem curso gratuito. Então, assim... Tem essas pílulas, né? Os shorts, né? Que vão te dando umas dicas também, né? Tem tipo no TikTok, dá pra você seguir qualquer teacher de TikTok que vai ter 1 milhão de dicas. Eu não consigo fazer TikTok de dicas de professor, já tentei, não rola. Mas assim, eu acho que o importante é ter vontade. E a pessoa que não tem vontade de aprender inglês, tipo, relaxa, aprende espanhol, foca no português, sabe? Eu acho que tem uma pressão absurda. Assim, é importante eu aprender o inglês, Viu, Miguel? eu acho. Focar no Vai abrir portas. Abriu no meu caso, porque eu
eu venho de uma origem pobre e a minha profissão se tornou em inglês. Não se tornou o jornalismo, nem o comércio exterior, que foi a minha segunda graduação. Foi o inglês. Eu fui fazer uma terceira graduação em inglês quando eu já estava trabalhando. Falei, não, beleza, eu sou professor, agora vai ser isso. E assim, vai abrir porta para outras pessoas. Ah, mas eu quero ser engenheiro. Cara, se você tem engenheiro com inglês fluente, são outras portas. Outra parte. Então, o inglês, ele abre, assim, um absurdo de portas. Até pra gente que é professor, se você é um professor bilíngue, você tem outras portas. Exatamente. Eu tenho um exemplo de um aluno que é fantástico, daqui de Boituva. Na minha aula, eu dava aula e ele lá, relaxado, assim, ó, bem adolescente, né? Tipo, tô nem aí pra sua aula. Aí, ele arrumou um estágio na falida Taunus, né? E ele tava lá e chegou o gerente da engenharia mundial, que era um mexicano, a reunião toda em inglês. E ele falando inglês e o chefe do Gabriel não sabia falar, tipo, um inglês mais ou menos. E o Gabriel começou a prestar atenção na reunião e pensou, cara, o gerente da fábrica tá falando uma coisa, só que não tem nada a ver, ele tá falando tudo errado. E o gerente global tá, tipo, comendo ele vivo assim e ele não tá entendendo. Aí que o Gabriel falou, excuse me. E começou a falar o que estava rolando na fábrica. Aí ficou uma reunião, ele, estagiário, com o gerente global. O gerente global saiu da reunião e falou, esse menino tem que ser efetivado. E como assim ele é... Ele fala melhor do que o gerente. Eu já apanhei também em inglês, porque eu sempre fui muito nacionalista, assim, meio, tipo... Português. Sabe? Tipo, Lima... Eu não vou falar Lima... com sotaque assim. americano. Exato, eu sou meio Lima Barreto, tipo, eu vou falar tupi, entendeu? Então, muito brasileiro, assim. Tanto que, mano, eu contei pra vocês, na faculdade zoava, tirava sarro e tal. Eu falo inglês por necessidade. E eu ainda faço questão de não não falar o three. Eu falo three, vamos que vamos. Vocês não sabem se é 3, se é árvore. Mas isso que é mais legal. Eu nunca passei aperto, porque assim como se a pessoa chega se ela chega aqui e fala assim, ó, gostar de queijo, ajuda eu vou ajudar, porque eu entendi o que ele falou. Eu acho que, tipo, se a pessoa não entendi. Não, ela entendeu, ela não quer ajudar. Exato. Nossa, Entendeu? isso Então eu falo aconteceu assim... na Argentina. Aconteceu comigo no Canadá. Ah, é? Porque lá, tipo, tem uns que são meio... no Quebec, assim, você chega falando inglês. Meu francês é muito básico. Eu cheguei falando inglês e o cara continua falando francês. Eu, tipo, mano, eu não sei falar francês. Eu tô falando com você em inglês porque a segunda língua desse país é inglês. E o cara não queria. Eu tava no topo da montanha, lá na Argentina, sem comunicação, sem internet, então não tinha aplicativo para ajudar. Aí o gás do camping acabou. A gente tinha mais um dia de camping, então precisava cozinhar, senão a gente não tinha o que comer. Beleza, vamos para as outras pessoas que estão acampadas e pedir o gás deles. Tipo, você tá indo embora, me dá seu gás, eu compro o seu gás. Aí a minha ex-mulher chegou num grupo lá de argentinos e começou a falar em espanhol. Eu, tipo, me dá o gás, tal, não sei o que tem. Aí eles falaram assim, do you speak English? Ela falou, não, tô falando em espanhol com vocês. Não. Desdenharam 100% do espanhol dela. Pois é. Eu vejo que hoje, esses dias eu tava escutando, acho que eu não lembro qual foi, acho que foi um professor que disse, tipo, o que é sotaque? Sotaque é geral, meu. Afinal de contas, o inglês já é aquela famosa história. Chega uma hora que o inglês era da Inglaterra. Chegou uma hora que o inglês era dos Estados Unidos. Mas o inglês não é mais deles, cara. O inglês é geral. Não tem mais um sotaque certo. Não. Inglês é inglês, cara. Se o cara falou assim, 1, 2, 3, e você entendeu, vai que vai, irmão. É assim que funciona. Claro, acho que manter o padrão da palavra é importante, porque senão você não tá falando a língua. Mas agora você, tipo, eu não tô entendendo seu sotaque. Então, aí já não é o mais. princípio da comunicação. Tem um emissor e tem um receptor. Importante Se você isso. entendeu a mensagem, você comunicou. Mas assim, falando só um último detalhe aqui, é que uma coisa que eu percebo nessa questão de dificuldade de aluno, às vezes a dificuldade dele não é com o inglês, tipo, ler e ouvir, mas sim de falar. Eu tenho muita dificuldade com falar, mas é porque eu nunca pratiquei falar inglês. É aquela questão que você falou, a gente não tem prática. Se eu pegar, eu pego uma notícia em inglês, um texto assim, tipo, 30 linhas, eu leio, eu posso entender uma palavra ou outra, mas eu consigo pegar o contexto da coisa. Sim. Agora, falar, se eu tiver que elaborar, não consigo. São habilidades. Pra mim, Por exemplo, muito você difícil. pode correr bem, você pode jogar futebol bem, mas você não vai jogar vôlei bem nem basquete bem. É a mesma coisa, você vai ouvir bem, você vai ler bem, mas você pode não falar bem. O meu listening é muito ruim, mas é ruim em português mesmo.
eu tinha banda, eu não sabia a letra da música. Eu tocava. Mas se perguntasse pra mim, o que a música da sua banda fala? Eu não sei. Até hoje eu não sei. Tá parecendo a Clarice Lispector. Qual que é o conto? O que você quis dizer nesse conto? Não sei. Eu escrevi, mas eu não sei o que eu quis dizer. Bruno, pra nós encerrarmos esse papo que tá maravilhoso, uma conversa muito boa, eu queria fazer 2 perguntinhas pra você. Que a primeira é, pra você contar pra gente o que você acha dessa dualidade entre mandarim e Estados Unidos. Você acha que isso futuramente um dia vai mudar? E o segundo, contar um pouco sobre o seu Prêmio Somos. Ah, legal. Né? Porque é importante a gente saber Sim. que nós temos um professor Prêmio Somos aqui, gente. Ângulo de Boitu, I'm sorry other colleges, ok? Because English Boituvense is very good, Ângulo Boituvations. É isso aí, entendeu? Tá. Eu vejo que, por conta da China estar crescendo economicamente e de que o mundo inteiro está dependente deles cada vez mais, e eles criaram essas mecânicas aí do mandarim ficar cada vez mais acessível, Sim. eu acho que no futuro as pessoas vão aprender mandarim. Eu fiz aula de mandarim, não sou fluente de mandarim, tá? Eu sei falar alguma coisa. Vou ensinar as pessoas a falar, tô com fome. Fala que tá com É fome. muito bom. Fala. Wahau, Uau! Isso. Esse aí tá com fome? É, estou com fome. Cara, faz todo sentido. Você fala uau! Ela tá com fome, cara? É porque o o é eu. How é como se fosse o are do verbo to be, né? Eu estou, eu sou. E é fome. Uau, Que legal! Fome! Mano, língua é a o melhor barulho, coisa é do o barulho. mundo. O estômago faz quando você tá com É fome. exato, faz todo sentido, cara. Fome é. Tá escutando? Eu acho que no futuro as pessoas vão falar mais mandarim do que inglês. Que loucura. No futuro aí. Um eixo econômico trocando ainda. É. E o Prêmio Somos, como é que funcionou? Só para entender, gente, Prêmio Somos era uma categoria que nós tínhamos, né, aqui porque o Ângulo de Boituva ele faz parte de uma empresa chamada Somos, que faz parte de uma empresa chamada Cogna, que faz parte de uma empresa chamada Croton, que são as holdings educacionais, e a Croton é a maior rede educacional do mundo, para você ter uma ideia, e nós da Ângulo fazemos parte dessa grande holding. E o Bruno, só pra gente colocar aqui nesse ponto, né, entender aqui, o Bruno ele foi o professor que ganhou o Prêmio Somos, ou seja, dos educadores de todo o sistema da Croton. Pra vocês terem uma ideia, né? Do sistema Somos, né? Que é uma das holdings da Croton. E o Bruno, com a habilidade dele na docência, ganhou esse prêmio ano passado. Então, como é que foi isso, Bruno? Tá, foi assim. Porque tem umas fotinhas, as fotinhas nas salas de aula. Foi assim. Desculpa. Aqui no Ângulo de Boituva a gente não usa mais o sistema Ângulo para dar aula de inglês. A gente usa, agora chama Edual. Ano passado chamava English Stars. É da Somos, né? Como o Gordinho falou. Existe esse guarda-sol aí dos produtos Somos embaixo dele. E o Edual é um deles. Carinhosamente chamado por Soluções. Isso, são soluções. Líder em Mim é uma delas, Mindmakers é uma delas. Tanto que todas as vezes sobre essas soluções, eu e o Bruno a gente sempre tem que ir, né? Porque eu sou do Líder em Mim, o Bruno vai pro Edual e o Henrique vai pro Mindmakers. Isso, exatamente. Aí, no Prêmio Somos foi aberta uma categoria para cada produto. Então tinha produto Ângulo, tinha produto Edual, tinha o produto Líder em Mim, tinha Rede Cristã, Anhanguera, Rede Max. Nossa, tinha, hein? Eram 13 prêmios, né? No total 13 soluções diferentes que eles tinham lá. E eu me inscrevi dentro do Edual. Teve uma votação, essa parte é engraçado. Que é Você descobriu o bug lá. Eu descobri, porque de manhã eu tinha 300 votos, de tarde quem estava concorrendo comigo tinha 15 mil votos. Porque alguém configurou um robô. Aí eu configurei um robô também para ficar votando em mim automaticamente. Gravei e mandei pro Léo, que era o nosso assessor na época. Ele mostrou lá, foi derrubada a votação. Aí voltou a votação com outro sistema. Por número de celular daí, né? Isso, aí você conseguia fazer um voto por vez. Aí passou pela parte de votação, os 2 primeiros passavam e ia para o júri técnico, né? No júri técnico passou eu e uma menina que o projeto dela era de inclusão. Inclusive quando foi na live, né, da premiação, colocou Bruno aqui com gamificação e fulana com... acabei de falar. Inclusão. Eu fiquei tipo, mano, perdi. Game, jogos contra a inclusão? Nossa, jamais. Relevância social. Imagina. Não ganhei, perdi. Ganhei. Por que eu ganhei? Porque o que eu criei é uma metodologia para ser utilizada em todas as aulas.
O que essa moça fez foi uma aula. Então, tipo, uma aula, um dia ela fez uma inclusão com aquela criança. O que eu fiz, eu mudei a minha aula de uma maneira em que a gente entrou com o English Stars ano passado, muito pesado, alunos do 4º aninho estavam aprendendo verbos irregulares do passado, coisa que vocês iam aprender tipo no 9º ano com o sistema anglo. Então foi muito chutado, as criançadas assustaram e tipo, o teacher só fala inglês em sala de aula, proibido, não posso falar português. Aí a criançada assustou mais ainda, eu falei, não, preciso ganhar essas crianças de volta. Aí eu coloquei esse game, onde todos os alunos são personagens de um RPG, então eles entregam lição, eles ganham XP, sobe de nível, tem poderes, eles podem gastar o poder pra tipo, comer na sala de aula, fazer umas coisas assim. Amei. Que da hora, né? Aí, gordinho. Pronto. Vou transformar todo mundo num jogo de RPG agora, vocês. Sai fora. Aí foi isso que eu criei, né? Foi isso que eu uso lá no 4º e no 5º ano. Aqui no Fundo 2 eu não uso mais, eu precisava dar uma revisada pra voltar a usar aqui no Fundo 2. Mas lá no Fundo 1 funciona super bem. A criançada adora. As minhas aulas, assim, são maravilhosas porque é em silêncio, porque tem um medidor de volume. Nesse jogo, ele tem lá o desafio do volume meter. Eu coloco uma barreira, ele usa o microfone do computador para ver o quanto de barulho tem na sala de aula. Peraí, fala, deixa eu anotar. Redução de volume, continua, aí bota o volume e o aluno não pode falar. Se estourar, todos os personagens perdem vida. Uau! Gabi, anota isso, Gabi. E se eles ficarem em silêncio, eles ganham XP no final da aula. Que perfeito! Por isso que ganhou o prêmio. Uma salva de palmas para o nosso prêmio Somos! Bruno, dá papo aqui pra gente ir embora conversando, né? Porque assim, é um papo muito atual, contemporâneo, língua inglesa é muito bacana, sobre todas, ainda regado por tantas interfaces, tanto de educação quanto saberes, e a gente ficaria aqui horas conversando. Ó, Gabi, já marca outro pra gente fazer o parte 2 de comeback, né? A gente faz igual o Matrix, né? A gente fez agora esse episódio 1, a gente tem agora o Reload, e depois a gente vai ter um Revolution. E, nossa, eu digo, como palhacice pra você. A cara das crianças olhando pra você, não entendi. Nossa, né? Ninguém entendendo nada. Mas, Bruno, mas antes de nós irmos embora, gostaríamos de entregar um prêmio, não é o prêmio Somos, mas é o prêmio Ninho das Feras, só para os feras, para você marcar suas leituras, e nós queremos agradecer muito a sua participação aqui. A gente aprendeu, eu aprendi demais. Teve uma parte ali que eu não entendi muito bem, porque os dois ficaram se fazendo de chique ali, mas tá certo, um dia eu vou apertar a tecla SAP, e se você, né, agora, o Artus, que vai ter que editar isso, vai ter que botar ali, o Artus ou o Fabrício, vai ter que colocar agora a legenda, vire-se, tá bom? Vocês são alunos ângulos, vocês vão dar jeito. Deixei no ar isso, eles vão querer cortar, certeza. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Fica tranquilo, porque você vai ter legenda naquela parte dos dois, tá? Eu tenho certeza que o Arthur e o Fabrício vão colocar essa legenda. Né, Fabrício? Aê, tá comprometido. Continue assistindo o Ninho das Feras, que a gente tem feito programas maravilhosos pra vocês. A gente tem dedicado roteiros muito bacanas, convidados muito bacanas, super experientes, né, que a gente tá trazendo aqui. Muito obrigado, não se esqueça, curta o nosso programa, compartilhe com as outras pessoas. Olha o quanto de riqueza, quanto coisas nós temos aqui. A Gabriela tá falando assim, ó, ativa o sininho também pra você receber mais quando os nossos programas são feitos, né, as notificações, e também nosso Instagram, siga a nossa página para você ver os nossos cortes. E muito obrigado mesmo. Um beijo do Gordinho e tchau! Tchau! Bye!